ser apanhadora de flor é uma riqueza tremenda. É você garantir o sustento, principalmente da família e do Brasil em geral, você garantir uma alimentação saudável na mesa. É você garantir as flores aí, enfeitando as casas. É você garantir um ar puro aí para respirar. Então, assim, nós somos, ser apanhador de flores, ser guardião aí dessa biodiversidade. Ser guardião da água, ser guardião da semente, ser guardião da biodiversidade. Nosso modo de vida é apanhador de flor. Lá na nossa comunidade, a gente tem o sobe e desce, né? Que é a serra, onde a serra é os campos, e a gente tem a baixada, que é as nossas casas. Aí a gente sai de lá por um tempo e vai para a apanha de flor. Aí a gente vai levando gado, vai levando os animais, galinha, tudo que a gente tem de criação. A gente faz a subida e chega lá, tem as lapas, a gente já tem, cada morador já tem sua lapa marcada, todo mundo respeita as suas moradias lá na Chapada, que é onde a gente colhe sempre viva. Então ali, assim, é um modo de vida muito gostoso, eu gosto, sabe? Eu faço com muito amor, porque é uma tradições da nossa comunidade, somos de geração, de pai para filho, de avô. Então, assim, é uma coisa que eu aprendi. Eu tenho 40 anos, eu aprendi isso, eu nasci lá. E desde pequeno que eu já ajudava a minha mãe a apanhar flor, né? Porque a gente era carregado no cesto de um balaio e punha a gente lá no meio do mato. E aí a gente cresceu no meio da flor. Então, isso para mim é muito importante, ser apanhadora de flores. E essa questão de ir a campo, eu acho que é tão rico, que ele é tão familiar, que é uma coisa de ir todo mundo junto. Então, assim, você convive com as pessoas. Você não tem outra coisa a fazer a não ser estar ali todo mundo junto. Então, assim, e isso, não tem nada que atrapalhe isso. Não tem uma tecnologia que consegue atrapalhar esse processo. De você levantar cedo, tomar café ali todo mundo junto e ir para campo junto, trabalhar ali junto e voltar para casa junto. Isso pode ser no núcleo familiar, como pode ser também na comunidade. Então, assim, é um processo que se faz muito coletivo. E isso eu acho rico. Eu acho isso fantástico, porque, assim, quando a gente está em outros espaços, por exemplo, na cidade, se perde muito isso, esse diálogo. Então, assim, as coisas que eu mais lembro da minha infância, de quando comecei a apanhar flor, é muito essa questão da família toda junto. Nós trabalhamos cantando. Nós sentíamos tão felizes, catando a flor baratinha, mas nós chegamos até nós tínhamos alegria.
Aí nós cantava mesmo. Ai, mas as colé nós cantava mesmo, trabalhando e cantando. Pode cantar à beira do rio pra você? Pode. Não tem nada pra bater, né? Beira de rio, seu balão balança. Beira de rio, seu balão balanceou. Teus cachos já deu fome, menina, você me matou. Desce fazer doce, como eu sei fazer melado. Fazia pra meu bem, doce de queijo relado. Beira de rio, seu balão balanceou. Teus cachos já deu fome, menina, você me enganou. Vamos subir a chapada. Subir a serra, Subir a serra. devagarzinho, que o sol já tá quente. Catastrou. Já tá na hora mesmo. Pra começar o dia mais cedo, senão fica tarde, não dá tempo de nós colher nada. Tem que colher bastante. Lá na comunidade também as pessoas vivem da roça de toco, né? Hoje um pouco já está voltando a apanha de flores, né? Tem uma fabriquinha de rapadura também lá na comunidade, né? Tem a festa religiosa, que é a festa de Santo Reis e a festa do Senhor Bom Jesus. Tem também lá na comunidade hoje a gente encontra um guardião da semente, né? Que é o Senhor Imi. Tem as benzedeiras, tem a parteira lá da comunidade que fez vários partos lá, né? A maioria lá hoje chama ela de Mãe Jona, né? Tem também os raizeiros lá em Vargem, né? Que são pessoas que fazem a raizada, falam, é bom para isso, é bom para aquilo. Mas tanto disso mesmo. E hoje também tem um grupo de bordado que faz as bonecas de pano, né? Que antes as mães faziam para dar para as crianças brincarem, né? Que não tinha condições de estar comprando as bonecas. E hoje elas estão fazendo as bonecas já como pensando também na questão uma possível fonte de renda, né? Que não é mais só as bonequinhas pretas, pode ser um puxa-saco, essas coisas mesmo. Tem ela aqui, tem ela. E se for para mim, eu dei ideia de pegar agora pouco, que ela vai fazer, né? Quando eu vou cair no chão, eu tiro, tá? Porque assim, a festa nossa tá muito boa, né? Por isso que tem que fazer o artesanato, para nós ter um dinheirinho a mais. Mas é muito bom trabalhar. Bora! Vai lá de novo. A primeira questão é que a Serra do Espinhaço ela é conhecida no Brasil inteiro, né? A maior parte dela está em Minas Gerais, né? Mas também adentra a Bahia. E ela é conhecida pelo seu aspecto assim, da importância que ela tem dos recursos, né? Água, biodiversidade, beleza cênica, né? Ela tanto que é tombada, né? Pela Unesco enquanto patrimônio natural. E quem não chega perto, né? Quem não dá o zoom na lente, parece que é isso, né? É um reservatório de água, de muitas nascentes, de muitos recursos, mas não percebe a população, né? Os povos, as comunidades que habitam essa serra. E aí quando você começa a interagir, começa a chegar perto, a gente percebe que tem muita gente vivendo nessa serra, né? E dessa serra.
No caso dos apanhadores, me chamou muito a atenção como é que eles conseguiram, num ambiente que, num primeiro olhar agronômico, é arenoso, de solos chamados distróficos e rasos, né? Ou seja, que quem olha assim de forma desavisada acha isso aqui é só pedra, né? E a forma como eles construíram, né, um modo de vida que viabiliza uma produção de alimento considerável, com uma considerável autonomia alimentar. Então estamos falando de soberania, né, que é as estratégias que eles têm para isso, e ao mesmo tempo como eles construíram também a criação de animais, o lugar que se ocupa na cultura e na economia das famílias, a coleta de flores, então como é que eles se organizam para fazer também a coleta, então como é que criação de animais de pequeno e grande porte, os cultivos com bases tradicionais, de técnicas tradicionais milenares, né, como roça de toco e rotação e pousio, e também a coleta e como é que eles vão manejando uma gama de espécies vegetais impressionante. Então, seja para fim alimentar, como é o caso dos frutos nativos né, de várias outras possibilidades aí que eles têm de alimentação dessa flora, mas também eles têm também uma gama de ervas medicinais, né, para as práticas de cura muito ampla no Cerrado, e o Cerrado nisso é impressionante, e também para fibras, para óleos, seja óleo para cozinhar, óleo para outros fins, inclusive medicinal, e além disso, o que diferencia, que tem a ver com a ocorrência disso nessas serras do espinhaço, né, que são as flores. Então, assim, qual é a relação que eles foram construindo no momento em que a flor se torna uma fonte de renda, muito importante, uma fonte de renda monetária, né, muito importante para essas famílias. Enfim, então é uma construção, né, social e cultural muito rica, de como eles viabilizaram a vida ao longo de séculos nessa área da Serra do Espinhaço, em Minas, né? Violência é uma palavra forte e uma constante nessa região, infelizmente, né? Eles têm, para falar dos processos mais atuais, assim, eles têm uma frente forte dos latifúndios, do gado, né? Nas terras, nas partes baixas, então fazendeiros e grandes latifúndios improdutivos, inclusive na classificação oficial já de estado, em alguns casos, né, você tem essa ocorrência. Você tem a entrada também mais recente dos eucaliptos, né, grandes empresas de monocultivo de eucalipto voltadas sobretudo para carvão vegetal, para abastecer as siderurgias de Minas, né, da parte, principalmente da região do Vale do Aço, em Minas, das siderurgias do ferro. Então, assim, aí você tem uma entrada mais recente ainda que os fazendeiros e grandes, né, que remonta dos anos 70 para cá, né, que foram cercando áreas também de comunidade, e tem em algumas áreas uma presença também de entradas de mineração, né, de pedras ou metais aí, né, preciosos ou mesmo ferro, né. Então, se tem uma pressão embaixo vindo de fazendas e monocultivo, a serra, que tem especialmente onde estão concentradas as terras de uso comum dessas comunidades, ela vai então ser cercada, começa a ser cercada pelos parques, né, de uns anos para cá, né, na última década sobretudo. Eu mesmo, eles nunca me ameaçaram não, mas meu primo já ameaçou, até com arma de fogo foi ameaçado. Antes de chegar a gente tinha liberdade, colhia a flor com liberdade, né, quando eles chegaram aí já complicou muito, muita gente, meus irmãos mesmo foi embora depois que o CMBio chegou aí, porque nós morávamos mais na serra, que a terra que nós temos aqui é pouca. Aí, com o CMBio chegou aí, tem 4 irmãos que já teve que mudar a cidade, porque
aqui na comunidade que é pequena, não dá para todo mundo sobreviver. Igual eu estava, como disse, estava chegando na casa de um bandido, né? Eu nunca tinha visto eu não pensava que eles faziam isso. O Tonhão tem a capacidade de levar as polícias lá em casa, a gente na roça. É uma pessoa muito simples. Quando chega uma pessoa, às vezes você não conhece, mas você tem aquela umidade com ele, manda ele entrar pra dentro, né? E eu tava lá, Deus e eu, esse dia. Aí quando eu cheguei lá, que ele bateu na porta, que eu fui lá, que eu abri a porta para ele, ele estava com o policiamento, e o policiamento tinha rodeado a minha casa. Eu não sabia, ele sabia que eu estava com eles. E eu não sabia, mas ele entrar para dentro, mas o companheiro dele, mas o guarda-parque dele. Aí eles não quis entrar, eles voltou e saiu pro lado de fora de um colchete nosso lá. E aí, quando eu entrei para minha cozinha, o policial já estava dentro da minha cozinha, com as mãos nas armas. Aí o que eu fiz? Me tirou meu jeito, eu sentei no aterro da minha fornaia e falei com ele assim, muito bem, perguntou, aí cadê o Lorico? Aqui que mora o Lorico? Eu falei assim, é isso aí, cadê ele? Eu falei assim, não me interessa falar com vocês para onde que ele tá, não, porque ele vai para um lugar de lá e vai para o outro. Não me interessa. Aí ele falou assim, mas nós queríamos ver ele, para passar um recado para ele, porque lá não pode entrar, porque lá é proibido, não sei o que tem. Eu falei, pois é. Aí eu deixei falar, depois eu falei assim, bom, é proibido, eu não sei ler, eu não sei assinar nem meu nome, mas educação eu tenho. Eu acho que mais errado foi esse que fechou, sabendo que nós convivemos lá dentro, pagando o sustento de lá, e esse fechou sem consultar nada com a comunidade. Eu acho que mais errado foi esse, porque eles não podiam ter feito isso não. Porque você está sabendo que lá é o lugar que nós convivemos, o pai, o avô conviveu lá dentro, e nós convivemos lá dentro. Nós precisamos tirar o sustento de lá de dentro. E esse tirou nossa liberdade para tirar o sustento de lá de dentro. Falei que veio uma coisa boa para nós, não vem nada bom para nós aqui não, que só vem perseguição. Não, aqui tem campina para cá fora, né? Aonde que dá mais esses produtos mesmo? É na Chapada Grande lá, na Pindaíba. Aí eles chegam com aquele discurso seguinte, nós estamos aqui para preservar. Aí a gente pergunta o quê? Preservar o quê se a gente já preserva, né? Eles chegam com um discurso bem perverso de preservação para, tipo assim, estraçalhar o nosso modo de vida. Eles nos respeitam, gente. Igual eu estava falando ontem, conversando com as meninas, né? Que o Cerrado precisa da gente, as flores precisam da gente. Porque se não tiver a gente, elas não sobrevivem, né? Porque quem que vai dar o manejo para as flores, né? Quem que vai dar um manejo para o Cerrado, que ele precisa também, né? A natureza precisa do contato humano, né? E eles chegam com os discursos deles, esses discursos mais ambientalistas. Não, vocês não preservam, a gente que preserva. Lá embaixo mesmo tem o campo. Se você analisar na onde que tem o pessoal apanhando, fazendo manejo manualmente, tem bastante flor. Agora que é um espaço lá que o pessoal parou de apanhar, parou de dar o manejo, já quase não tem flor mais não, né? Mas em torno de... E a outra nossa briga hoje também é a questão de titulação do INCRA, né? A questão da demarcação, por quê? Hoje o parque, como essa questão do pessoal não está tão ativo assim na Penha da Sempre Viva, o pessoal do parque não está mexendo tanto, né? Mas aí está chegando a questão dos grileiros de terra, né? Eles falam assim, terra de quilombo é terra de ninguém, nós podemos chegar e fazer o que quiser, né? E a única forma da gente tirar esse pessoal lá, conversar com eles, não, esse território aqui é nosso, né? A gente que são dono daqui. É com essa titulação, com essa demarcação do INCRA. Eu tive um momento bem complicado quando criou a Codesex, a gente criou ela assim. Na época que a gente criou a Codesex, eu fiquei muito nervoso e estava procurando alternativa, até que encontrei o pessoal que a gente criou essa comissão, porque eu acho que eu fui das pessoas que fui mais prejudicado, porque eu tenho uma propriedade, né, que hoje eles falam que está dentro do parque, mas não é uma propriedade que eu não sabia. Há muitos anos, meus pais, meus avós, criavam gado nesse local. Aí apareceu um dia, eu cheguei lá, tinha meu barraco, estava todo queimado, minhas celas, arreio, cela, ferramenta, o meu barraco, está tudo incendiado. Aí eu fui procurar saber quem que fez aquela bagunça toda, aí eu fiquei sabendo que foi o pessoal, na época, do órgão ambientais, que na época fazia aquela fiscalização, sabe? Era uma coisa que lá tinha apenas gado e capinho e cela dentro do barraco, entendeu? E houve também vários outros relatos, que na época eu era presidente da associação, aí
o pessoal da comunidade trazia até a associação que teve violência demais, teve até arma de cabeça de criança, sabe? Uma criança de 13 anos de idade. Isso eu falo, eu tenho isso lavado em ata da associação. Então, e foi outros problemas dessa forma. Aí eu acho que não foi só eu, foi muita gente na região. Pois é, então assim, diante de tantas ameaças, a gente foi aprendendo que a gente tinha que proteger o nosso território e esse modo de vida tradicional de alguma forma. E tinha que encontrar caminho. Nós estamos encontrando várias ferramentas aí ao longo da caminhada. Aí a gente descobriu que tem aí um documento que é possível de ser construído, que são os protocolos de consulta. Foi muito gratificante, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar todo o processo. Ele foi iniciado em novembro do ano passado e eu tive essa felicidade de participar dessa construção coletiva e do processo educativo, né? De construção dos protocolos. E as comunidades, elas foram autoras mesmo, né? De todo o conteúdo, de todo o texto. Eu fiquei muito impressionado quando em algumas reuniões as pessoas diziam se reconhecer naquele texto do protocolo de consulta prévia. Então foi um momento muito rico, porque as comunidades construíram e aprenderam muito sobre os direitos e como defender mesmo seu território, defender sua cultura. Tem uma parte muito significativa que eles falam que é a serra. O que é a serra para nós? E aí a serra se confunde com a própria vida deles, né? Eles fazem parte da serra. Tem um texto muito bonito que diz o seguinte: a gente faz parte da serra e a serra faz parte da gente. Do ponto de vista estritamente jurídico, o direito à consulta prévia, livre e informada é uma determinação da Convenção 169 da OIT, uma convenção que foi incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro, logo é um texto legal de cumprimento obrigatório pelo Estado, pela República Brasileira e por todos os entes públicos ou privados submetidos a esse ordenamento jurídico, né? É importante a gente entender por que esse direito de consulta existe, né? Uma visão mais política, sociológica. Povos e comunidades tradicionais no Brasil são grupos que, ao longo da história brasileira, se configuraram de uma forma diferente em relação à sociedade majoritária, né? São grupos que mantiveram uma língua própria, mantiveram costumes e tradições próprios, que hoje fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Patrimônio cultural que deve ser promovido e protegido dessa tendência uniformizadora que a sociedade majoritária tem, né? E aí, a única forma de nós efetivarmos a autonomia desses povos é ouvindo-os.
nós tivemos no Brasil, principalmente a partir de 2010, de outras mobilizações dos povos indígenas, uma onda de protocolos de consulta, porque era necessário. Era um momento de avanço de grandes obras no Brasil, sejam elas hidrelétricas, rodovias, ferrovias, alcançando territórios ainda não pressionados pelo avanço do capital e desses instrumentos a partir de empreendimentos de infraestrutura e logística, e cada povo vai construir a sua experiência, mas também vai socializar a sua experiência de construção de protocolo de consulta. E foi muito comum em todos os estados da Federação Brasileira, em diferentes territórios, que experiências de intercâmbio se formassem. E assim esse conhecimento tradicional, essa forma de construção política de protocolo de consulta, ela vai alcançando territórios que ainda estão formulando as suas estratégias de resistência no plano da consulta prévia, porque instrumentos de resistência sempre existiram, agora só estão sendo incrementados com os protocolos de consulta e com experiências muito valiosas, e que cada grupo faz do seu jeito, da sua forma. Isso é sempre muito característico dos protocolos de consulta, seja na forma de escrever, seja na forma de produzir o protocolo e até mesmo na forma de divulgar e acionar os protocolos de consulta em todo o Brasil. E esse direito de consulta, ele não é simplesmente ouvir, né? Ele não é fiz a consulta e depois disso continuo tocando o meu empreendimento, continuo fazendo a coisa, o que eu quero, exatamente como eu quero. Esse direito de consulta, ele é vinculante para o poder público. As comunidades precisam ser ouvidas e uma vez que os seus modos de vida devem ser preservados, a sua opinião, os impactos relatados sobre o modo de vida da comunidade necessariamente precisam ser considerados no momento de aprovar ou não o projeto, ou mesmo na formatação que se dá para essas atividades, né? Eu acho que a importância desse protocolo é que a gente tem agora em lei, né, que é preciso ter uma consulta. É preciso começar da base, não deles virem de lá de cima e falar vocês têm que fazer isso. Tem que, se a gente quiser que eles têm que fazer. É muito emocionante. Aí, igual a gente fala, a gente vai juntando as ferramentas de luta, né? Que é o mesmo sentido que você pega uma enxada, você pega uma foice. Para você fazer um preparo de uma terra, você tem que ter várias ferramentas. Que é isso que eu me considero, esses protocolos, esse certificado, é umas ferramentas de luta. Que com essas ferramentas a gente está conseguindo barrar e sobreviver na comunidade. Que a comunidade já estava desistindo, pensando em desfazer. Então você ia ali fazer uma roça de toco, vinha o fazendeiro e mandava arrancar. Então, tipo assim, os mais velhos principalmente falaram assim, não, nós temos que ir embora, aqui não me cabe. Aí surgiu uma luz no fim do túnel, que foi o reconhecimento pela Fundação Cultural Palmares, veio o conhecimento de apanhador de flores, que a gente foi certificado também. Finalmente a gente foi certificado pela ONU, né? Aí, tipo assim, são muitas ferramentas que a gente está conseguindo barrar e manter aqui. Muita resistência, muita luta que a gente está aqui. Então nós vamos pedir às pessoas que coloquem no centro da roda alguns elementos simbólicos, algum objeto, qualquer coisa que possa significar a luta das comunidades tradicionais, a luta das comunidades apanhadoras de flores. E a gente vai começar colocando um protocolo de consulta prévia, né, que tanto nos orgulha, é um trabalho de construção coletiva das comunidades, né,
Boa tarde, senhoras e senhores. Em nome da Codesex e da comunidade anfitriã de Pé de Serra, iniciamos nesse momento com a cerimônia de mesa redonda da segunda edição da Festa da Apanha, com o objetivo de ressaltar os avanços das lutas das comunidades apanhadoras de flor, Codesex e todas as suas conquistas, que têm a finalidade de estabelecer os deveres e direitos resguardados às comunidades tradicionais em cultura, patrimônio e território. Estamos aqui após a primeira edição da Festa da Apanha, que ocorreu no ano de 2017 na comunidade de Macacos, e em junho de 2018 foi realizado em Diamantina o primeiro Festival dos Apanhadores de Sempre Viva. Sejam todos bem-vindos. Esse momento, ele é histórico para nós, apanhadores de flores, que se a gente pensar de onde que a gente veio e chegar e estar aqui hoje, e todos esses avanços que tivemos nesses anos de luta. Então, assim, qualquer coisa que chega na nossa comunidade, qualquer empreendimento que chegue, pode ser um parque, mineradora, pode ser até pesquisador, que a gente precisa passar por isso aqui, ó. Primeiro, ele tem que nos conhecer. Depois que ele nos conhece, que aqui fala como que nós somos. Eles têm que seguir, e aqui está claro, passo a passo, como que isso é feito, como que se faz essa conversa. As pessoas têm que aprender a conversar com a gente. Porque antes, quando falavam, não pode chegar de qualquer forma, eles muitas vezes falavam, mas qual que é a forma correta? Aqui, ó. É só ler. Essa aqui é a forma correta. E é um documento de proteção que não apenas fala como vocês se organizam, mas também conta a linda história de vocês. Por isso é um espaço tão emocionante, porque é como se fosse um documento de identidade, com muito mais detalhes, com força jurídica de proteção dos territórios e dos direitos de vocês. Então, aqui mesmo em Minas Gerais, é o segundo protocolo comunitário que é construído. O primeiro que foi construído foi dos povos indígenas, povo indígena Krenak. Então, é um momento histórico para Minas Gerais, é um momento muito lindo para as apanhadoras de flores. Em nome da Terra de Direitos, eu agradeço por estar participando desse momento, como apoiadora, como construtora ao lado das comunidades, com muita alegria, que a gente vai ver na luta do povo dando frutos a cada dia. É sofrendo, é chorando, é lutando, mas é também sorrindo, é conquistando, é avançando. Porque a cada dia as comunidades dizem, nós somos povo, nós somos coletividade. E nós somos sujeitos de direitos, sim, sujeitos e sujeitas de direito. Então, nós temos nossas regras que devem ser respeitadas. Um viva para as apanhadoras de Sempre Viva, um viva muito feliz por esse momento maravilhoso que está se materializando aqui na Serra do Espinhaço. Parabéns a todos e todas. Nossa, hoje porque eu não aguento mais, esse cansaço, não aguento andar a pé, mas até hoje eu tenho paixão. Ainda tem paixão, hoje em dia, meu Deus, eu sinto alguém foi para a flor, dá vontade de chorar. Ficar nas lapas, igual ficava, você melhor, dormir na lapa, dormir embaixo da árvore. Levanta todo mundo cedo, vai para o campo, você põe a flor cantando, se você tá com uma coisa na cabeça, não tem desgosto, só a ligueira que você vê aquela flor lá, ou aquele botão, você apanhando, de tapa que é feito assim. Lá no São João eu fico triste na hora que o povo vai pro campo, porque eu não aguento isso. Mas o trem é gostoso. Eu cresci apanhando flor, o trem é bom demais. Quando veio o parador, eu ainda aguentava no campo, porque tem tudo. Porque ele é um parador que ninguém pediu no campo, né? Eles querem aqui na terra, tirar, mas a gente aprendeu. Tem um parador e feio, ninguém pediu no campo. A flor teve que ficar pro povo de fora. Proibiu todo. Parece que agora está liberando, tá? Deus está aqui, ajuda muita gente. Vocês todos, né? Deus está com vocês, vai liberar o campo, né? Mas eu ainda assim cantar pela flor. Uma hora ainda vou no campo. Pagar uma meniça. Cantar e apanhar.
Sabe por que eu gosto tanto de flores? Porque tenho certeza de que Deus também se apaixonou por elas. Posso até imaginar Deus fazendo esse lindo jardim com um campo de sempre-vivas e pedindo, por favor, cuide dele para mim. Eu acredito que não são apenas flores, deve ser o coração de Deus cheinho de amor, espalhando flores por aí. Uma das coisas mais bonitas que já vi é um jardim florido e um campo de sempre-vivas. Aquela florzinha branca tão linda e sempre viva.